Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal Apicultor Sintra. Eu sou o Micaílo. Boa tarde, eu sou Rodrigo Sousa Castro e hoje estou aqui para dar uma entrevista à TSF e explicar o tipo de armadilhas que nós utilizamos nos nossos apiários. A Vespa Asiática chegou aqui à zona de Sintra, parte norte da Serra, há cerca de 2 anos, 3 anos. Já muito depois de ter chegado Muito depois, chegou inicialmente em 2011 ao norte, ao distrito de Viana do Castelo, e veio progredindo por aí abaixo. Toda a gente sabia que isso ia acontecer e as medidas que foram tomadas foram relativamente xoxas. Ora, porquê é que eu tenho estas armadilhas? Porque quero ver se salvo algumas colónias, uma vez que desde há um ano até agora 250 colónias, existem agora cerca de 120, metade. E eu reduzi o posicionamento das colónias em 3 locais, quando tinha quase uma dúzia de locais aqui pela área. As armadilhas eu fui-as construindo conforme ia sabendo e havendo o que é que os outros apicultores faziam. E tenho algumas que são da minha lavra, não é? E vou tentar mostrar o tipo de armadilhas que tenho. Portanto, tenho armadilhas, elas são todas artesanais, embora algumas tenham componentes tecnológicas, que é o caso das harpas elétricas, mas mesmo as harpas são feitas por mim. As harpas são estas estruturas aqui que são exato, só que depois tem as harpas estas são todas artesanais, exceto esta mais pequena, que é vendida no mercado, mas que é pouco eficaz. Estas são frascos normais, isto é feito em 3D. Um frasco com pota? Sim, por exemplo, com pota, e a tampa é 3D. Numa impressora 3D faço isto. Isto são garrafões normais de água, não é? Das várias marcas. Andamos para aí a pedir às pessoas para nos arranjarem garrafões. Está a ver, depois são furados desta maneira e aqui no fundo põe-se um líquido apelativo das vespas e que não seja apelativo das abelhas, porque isso é muito importante. Essa é a dificuldade. Não, para nós não, porque nós sabemos como devemos fazer. Já temos a receita. Este garrafão está aqui com uma cor amarela nas entradas, porque, segundo dizem, não é, cientificamente não sei se está provado, as vespas são atraídas por esta cor. Isto é o must da minha criação, que é um balde pedreiro, onde eu tenho 3 entradas, iguais às dos garrafões, e depois com esta forma de tapar a parte de cima do balde e pôr uma estrutura que faça com que as vespas vão para a luz quando entram no fundo do balde pedreiro, elas entram também à conta do isco que ali está, e depois inventei isto aqui, sabe para quê? É para as abelhas que entrarem, elas somem também, mas as abelhas podem ser por aqui e as vespas não. Pronto, isto é a parte artesanal. Isto é evidente que isto não resolve o problema da vespa asiática, nem sequer este aparato mais sofisticado que eu acabei de fazer, e como está a ver tem um painel solar, depois tem uma bateria de um painel solar pequeno, depois tem um controlador, bateria e painel ligados ao controlador, tem um transformador e depois tem um condensador. Eu por acaso acrescentei outro condensador da própria harpa que debita só uma coisa parecida com 1500 volts, portanto não vai meter aqui o dedo porque eu não deixo, mas como eu tenho aqui uma vespa, claro que neste momento elas estão agora a começar as computadoras a aparecer, vamos tentar ver se realmente isto faz alguma coisa ou não. Mas é assim, a vespa tem uma dimensão superior ao intervalo dos fios, enquanto a abelha passa perfeitamente entre os fios. Portanto, a vespa é
pura e simplesmente crucificada aqui. Agora, eu montei isto, pronto, as ligações podem não estar bem ajustadas. Portanto, esta setada vão diretamente daqui, porque eu acabei ontem de montá-la já esta semana no apiário e vou, não digo orar, rezar, para que eu consiga estabelecer aqui um equilíbrio entre as armas que existem e o potencial dessas armas contra a vespa e a quantidade de vespas que vai atacar. E aquela raquete, certo? A raquete, como vê, está completamente deformada, é o último recurso de um apicultor. Você chega ao apiário, vê as vespas a tentarem ou entrar nas colmeias ou à volta das colmeias, e tenho várias, mas esta que foi a primeira, está a ver a luta que isto já deu às vespas. Uma raquete de ténis já bastante. Exatamente, portanto isto é um bocadinho à portuguesa, porque nós, quando estamos aflitos, e eu fiz a guerra 2 vezes, sei como é que se faz, não é? Quando estamos aflitos, deitamos mãos de tudo e, portanto, as pessoas ficam muito admiradas, mas esta raquete de ténis é uma coisa ideal para se liquidarem vespas asiáticas. É a sua guerra agora às vespas, não é? Já me disse há Sim, muito tempo. sim. Agora é uma das coisas que eu tenho que tentar, digamos, não digo resolver, ninguém vai resolver esta praga individualmente. Pode haver apicultores que tenham mais sucesso ou menos sucesso, também depende do tempo que há disponível, da possibilidade de passar pelos apiários todos os dias. Eu neste momento tenho 3, estão relativamente perto, e portanto vou tentar este ano pelo menos salvar aí à volta das 120 colónias que tenho. O que é que as vespas gostam que as abelhas não gostam? Qual é a diferença? O que eu faço, o isco que eu faço é um composto de 1,5 litro de água, 1 kg de açúcar e 200, 300 mililitros ou até meio litro de compal de pêssego. Não quero fazer aqui propaganda a compal, mas é compal de pêssego. E depois junto 100 gramas de fermento de padeiro. Portanto, tudo bem misturado, deixo fermentar um pouco e penduro isto nas árvores próximos dos apiários ou junto às colmeias. E o que é que acontece? O fermento possibilita que as abelhas, de certa maneira, rejeitem o isco. De qualquer forma, como vê nos garrafões, com um broquinho, faço furos por onde as abelhas, em desespero de causa, se entrarem, podem escapar. Podem sempre passar por ali. Exato. Que é mais pequeno do que a vespa, portanto, Sim, não consegue passar naquele a buraco. vespa quando entra, sobe e procura a luz. Depois, quando já está cansada, vem cá abaixo e afoga-se no próprio líquido. E resulta isto? Se resulta. Quantos, para termos uma ideia Eu de grandeza. tenho fotografias tiradas ao fundo de alguns garrafões com dezenas de vespas. Dezenas. De maneira que já não se viu isto. É uma coisa impressionante. E ainda assim ficou sem metade. Ainda assim, porque não havia hipótese. Este ano, este tempo seco, temo que seja ainda Este pior. tempo seco pode ser pior, por uma razão muito simples, é que em fevereiro, março, as vespas fecundadas, as fecundadoras, portanto aquelas que vão organizar os ninhos primários, que são os ninhos que começam a ser construídos por elas, ou vão ocupar os ninhos que não foram eliminados na estação anterior, que é muito mais fácil e é mais rápido elas, portanto, constituírem esse núcleo. Portanto, como começam em fevereiro, março, a sair da sua eventual letargia, o que já é duvidoso que algumas entrem em hibernação, porque já há notícias em Portugal de que há ninhos que se mantêm operacionais durante a época chamada de frio, de inverno, não é? E, portanto, o normal seria que elas agora saem em fevereiro, março, mas saem tanto mais depressa quanto mais calor estiver. Portanto, o que é que isto vai resultar? Este ano a vespa vai aparecer mais cedo,
os ninhos vão mais rapidamente serem constituídos e o grande ataque das vespas, em vez de se dar a partir de junho, vai se dar se calhar já em maio. Portanto, por outro lado, como a floração também vai avançar, os apicultores podem fazer a cresta mais cedo. Podem tirar o mel mais cedo, sim. se tiverem. Em termos de quilos de mel, enfim, em termos financeiros, quanto é que a vespa já representou, assim, prejuízo? Não, quer dizer, eu não faço negócio disto, Sim, eu sou um sim, apicultor sim. Por isso é que amador, eu falei- digamos, ou por isso é semi-amador, que como falei em quiser, de quilos. vez em quando cedo uns frascos de mel. Mas eu posso dizer que talvez tenha deixado de produzir este ano, portanto, o ano que passou, para cima de 1.500, entre 1.000 e 1.500 frascos de meio quilo. Frasco 500 quilos de mel, é muito. Sim, o mel é muito barato. É? Sim, sei. não, estamos a falar... Eu costumo dizer que a apicultura, não estamos. eu vou lhe dizer, a apicultura é um dos desportos mais caros que eu conheço. E depois vai-se para os hipermercados ou para quem vende mel e vê-se que o mel é baratíssimo. E é baratíssimo porquê? Porque importam o mel da China. E depois misturam-no. E depois põem os rótulos como querem. E eu estou a dizer isto, não estou a acusar ninguém, mas é o que me parece, não é? Toda a gente diz e, portanto, eu também estou de acordo. E me perguntava, eu tenho notado alguma diferença, porque também atacam os ninhos, não é? Também uma das formas de combater Sim. os ninhos normalmente surgem onde? Como é que A vespa privilegia ambientes úmidos, com temperaturas moderadas e próximos de cursos de água, por exemplo. Aqui na zona, os ninhos que eu descobri e outros chamaram-me a atenção para eles, estavam sempre em árvores frondosas e muito altas. E próximos exatamente de locais onde pudessem ir a água. Por isso é que esta zona aqui está completamente infestada de vespa asiática. tem muitas piscinas? Por muita todo água. lado, por todo lado. Depois, a vespa asiática, ao contrário do que se possa pensar, a vespa asiática não ataca só os apiários, as colónias de abelhas. A vespa asiática, neste momento, inunda os pomares, inunda as vinhas, Aqui o vinho de Colares? as vinhas, e inunda os jardins particulares também, e as hortas, etc. Está por todo lado e pode fazer, uma vez pode começar um ninho primário em qualquer local, desde que esteja no tal ambiente de temperatura moderada e uma certa umidade, portanto não necessariamente em árvores. Portanto, pode mesmo fazer ninhos praticamente no chão. E aí tornam-se mais perigosos, não é? Sim, Eles quando se sim. sentem ameaçados. Sim, já houve vítimas. Eu, por exemplo, já fui parar ao Hospital Amador de Sintra às urgências por causa de umas picadelas de vespa. E como é que se distinguem os ninhos de vespa dos outros? Olhando para como é que eu podia O identificar? ninho de vespa tem a forma de uma bola daquele desporto que é De rugby. de rugby, que por acaso agora o futebol é um bocado parecido com o rugby, mas tem a forma, mas para maior. Em grande, são Sim, escuros, não é? digamos, uma bola de futebol não muito esférica, mas muito maior, que são escuros, um cinzento muito escuro, e normalmente um ninho adulto, digamos, é muito maior que uma bola de futebol. Elas, quando são encontrados os ninhos, o que é que se deve fazer? Chama-se a Proteção Civil, o que é que têm feito? Aqui comunica-se para a Câmara, tem uma espécie de task force para a vespa asiática, depois tem um processo burocrático que é muito interessante, porque isso já me aconteceu, não é? Ter que comunicar, e o processo é comunicar, então eles pedem que se mande um e-mail, que se mande fotografia do ninho, a identificação do local, etc, etc. Por exemplo, para ver como isto funciona, eu se disser sou apicultor tal, o meu número de apicultor é este,
fazem favor, há aqui um ninho de vespa asiática, mesmo assim não os convence. Tenho que seguir aquele processo. Agora, imagine, normalmente os agricultores aqui já não há agricultores. E os poucos que há são velhos. Se calhar nem computador têm, não é? Não sabem estas coisas, tem marchas hoje de mandar um e-mail, etc. Ainda por cima tirar. Quer dizer, um indivíduo vê um ninho e tem que estar a fotografá-lo para mandar para um departamento burocrático que depois vai comunicar à Proteção Civil e a Proteção Civil vai avaliar se é de ir ao local. Aconteceu-me aqui em Almocegeme chamarem-me para eu ver um ninho que estava metido no tronco de uma palmeira que tinha sido derrubada à parte de cima da palmeira por causa de uma doença que andou aí das palmeiras. É uma quinta de um casal já velhote inglês. Eu cheguei lá e as vespas entravam por um orifício e eu verifiquei, era vespa asiática e estava um ninho lá dentro do tronco. Eu primeiro disse que aquilo era perigoso estar ali, depois comuniquei para a Câmara. Bem, eu tive que dizer à menina que estava a atender, a senhora, faz favor, manda cá alguém, porque eu não lhe vou mandar e-mail nenhum, nem fotografia. Eu sou uma pessoa idónea, tenho o meu número de apicultor é este. Se não mandar, eu telefono diretamente para o Presidente da Câmara, porque dá-se a coincidência que se eu telefonar para o gabinete do Presidente da Câmara, ele atende-me. E sabe porquê? Porque eu sou coronel, na reforma. Porque se eu fosse um pobre diabo aí, a senhora desligava-me já ao telefone. Portanto, tratem de vir cá. E apareceu logo, passando meia hora, alguém lá, até porque eram os ingleses. Quando eu expliquei aos ingleses o processo burocrático, sabe o que eles me disseram? O senhor, na Inglaterra é a mesma coisa. Portanto, meu caro, eu não estou a criticar, porque é assim, são os processos burocráticos. Mas nesse entretanto... O grande problema é assim. Do meu ponto de vista, eu posso estar a exagerar, do meu ponto de vista, o ataque à vespa asiática tem que ser feito em fevereiro, março, com armadilhas para apanhar as vespas fecundadoras, porque cada uma delas vai construir um ninho. O que é que acontece? Quando se detectam ninhos, muitas vezes, ao tentar-se destruir o ninho, espalham-se as vespas, seja por métodos químicos ou por métodos que já apareceram aí também de queimar os ninhos. Isto ainda é pior. Isso ainda é pior. Portanto, cada vespa que se espanta do local do ninho é um potencial criadora de um ninho a seguir. E, portanto, nós estamos sempre nisto. O esforço deve ser, porque o ciclo de vida da vespa, não é? Permite uma janela de oportunidade que é tentar liquidar as vespas que constroem os ninhos. Não é? Na fase em que elas estão a alimentar-se justamente para construir um ninho e procriarem, e depositarem os ovos e criarem um ninho que são milhares de vespas que elas criam num ninho. É quase uma guerra de trincheiras. Sim. Estamos à espera sempre de... Do meu ponto de vista, o combate à vespa asiática tem sido feito justamente em termos de uma tática de trincheiras, como disse. Quer dizer, nós estamos na defensiva. A ofensiva era começar nos meses de fevereiro, e aí sim a validade das armadilhas. Os apicultores têm que ter apoio, não é? Há câmaras que fornecem armadilhas, elas são simples. Agora, por exemplo, para construir uma harpa elétrica, isto custa dinheiro. E tempo. Custa dinheiro, mas custa dinheiro, custa dezenas e dezenas de euros. É o painel solar, é a bateria, são aqueles módulos, algumas destas coisas são importadas da China, imagino. Este fio que eu aqui tenho, por incrível que pareça, 0,5 mm em cobre, veio da China. Posso-lhe mostrar ainda, aí umas embalagens que tenho, veio da China, vem mais depressa e encontra-se no mercado chinês. E aqui eu tinha um fio mais fino, que é este que está nesta harpa, 0,4 mm, parte-se com muita facilidade, porque aqui passa uma corrente elétrica, por muito fraca que a corrente elétrica fosse, que não é, porque isto pode ditar 1500 volts quando se faz o curto-circuito, não é? Eu disse, bem, tenho que substituir isto por um fio, pelo menos um bocadinho mais grosso. Bem, China.
Foi o sítio onde eu encontrei. Mas há um Que é plano. perto agora, a China é perto. Agora num instantinho. Mas há um plano nacional de vigilância e combate à Não Vespa há. asiática. Isso funciona minimamente? Não funciona. Sabe como é que funcionava? Eu vou dizer uma coisa que pode ser uma barbaridade. Se você disser, se as câmaras disserem, às juntas de freguesia, as juntas de freguesia disserem e puserem em avisos e placares nas juntas de freguesia, por cada ninho que seja encontrado, cada achador do ninho recebe 300 euros, vá lá, 200. E as câmaras que têm mais dinheiro que gastam em chafarizes e rotundas até podiam dar 400 por cada ninho. Eu vou lhe dizer, desaparecem os ninhos em Portugal. Assim, quem é que está a ganhar dinheiro com isto? As empresas que destroem os ninhos, e não vou falar sobre isso que eu não gosto de levantar falsos testemunhos. E esse esquema é o esquema habitual em Portugal. Cria-se um problema, cria-se uma dificuldade, e depois, em vez de se atacar a base do problema, ataca-se depois não a montante, mas a jusante. A jusante, já a água está a chegar, já está a chegar ao mar ou ao lago, não é? Mas é isso que agora está a preparar, não é? Eu estou a Ou preparar. seja, faz na prática, põe na prática. Eu gosto das abelhas. É um entretenimento também para mim. Faz-me bem andar ao ar livre, faz-me bem. Portanto, andar também a pé, também ando a pé por causa dos apiários. E acho que tenho o dever, estou reformado, não tenho nenhuma responsabilidade fixa, tenho o dever de fazer alguma coisa pelo meu país, olha, tentar preservar também um pouco da natureza. Mas acho que isto é uma luta um bocado inglória, veremos o que se vai passar. E como é que o porta-voz do Conselho da Revolução, na comissão do MFA, acaba a apicultura? Bem, é melhor acabar assim que acabar em tertúlias de amigos, nos copos e nas tainadas, não é? Como é que um militar de Abril se tornou apicultor? Olha, tornei-me, sabe, o meu instrutor de apicultura foi um sargento paraquedista, também na reserva, na reforma da Barquinha, imagina, da Barquinha. E então o meu filho resolveu ir aprender apicultura e de repente chega à casa e diz, olha que o meu instrutor é o sargento Serrano e ele quer que tu apareças e que tu venhas ao curso. E eu lá, pelo menos fui à... Eu não sou especialista nem formado, mas fui às partes práticas que eram as mais interessantes, e então o sargento Serrano fazia a instrução da apicultura com os mesmos métodos de instrução que nós aprendemos na tropa e ensinamos na tropa, e portanto foi bastante eficaz. Grande homem o sargento Serrano. E toma-lhe muito tempo a apicultura diário? Como é que é? Depende da altura. Há alturas, por exemplo, agora vai tomar tempo, porque nós temos que ir abrir as colmeias todas, ver se é preciso substituir quadros, sobretudo da parte do ninho. Quando os quadros estão gastos é preciso pôr quadros novos para as rainhas pôr em postura. É preciso ver os enxames que neste momento estão muito fortes para desdevorarmos, portanto, para obter outras colónias. Depois há quem se dedica a outras coisas, quer produzir rainhas também, etc. Eu vou fazendo. Já são outros fazedores de reis e rainhas. Exato. Muito bem. E foi há quanto tempo que começou? Há quantos anos é que está? Já há uns anos, uma meia dúzia de anos. Sempre aqui em Sintra? Aqui na zona de Lages? Sim, sempre. Já tive apiários na Serra, que é um sítio completamente contraindicado para ter abelhas. Mas foi para experimentar? Sim, já estive em vários sítios e tirei. Agora, este ano que passou, reduzi imenso o número de apiários, justamente para poder também concentrar, repare, pôr até as colmeias mais perto de uma das outras, para poder concentrar também a parte das armadilhas, para serem as armadilhas mais eficazes. Isto é uma técnica elementar, mas também é militar. Era isso que ia perguntar, se usa as técnicas. Se volta agora também é militar. a usar as técnicas militares, não foi só na instrução. Sim, tem que ser.